Irmãos, boa noite a todos. Cumprimento vocês com a graça, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que alegria poder estar com vocês mais uma vez, esse encontro onde nós vamos louvar, bendizer a Deus, cultuar o nosso Deus. Espero que você consiga ir na sua casa, com a sua família, entregar seu coração de forma completa nesse tempo de adoração a Deus. Para começar nosso culto, nós vamos orar, pedindo as bênçãos de Deus e logo em seguida um texto bíblico. Então, oremos. Senhor, muito obrigado por esse tempo que o Senhor nos proporciona, depois de uma semana de atividades, de trabalhos, de momentos felizes e momentos também mais complicados. Estamos aqui, chegamos até aqui pela graça e pela misericórdia do Senhor. Agradecemos a oportunidade tão rica de nos juntarmos, ainda que seja nesse formato que está acontecendo de forma virtual. Mas estamos com os nossos corações conectados, com as nossas mãos unidas, com os nossos espíritos ligados, porque o Senhor proporciona isso. O Senhor age no meio do povo do Senhor e nos conecta. Por isso agradecemos, ó Deus. Nos ensine mais a respeito da graça, da misericórdia, do perdão, do amor que o Senhor tem por nós essa noite. Possamos terminar esse encontro de culto ao Senhor mais parecidos com o Cristo que nós servimos. Em nome de Jesus, oramos agradecidos e clamando ao nosso Deus. Amém. Eu quero seguir com você agora com um texto bíblico. Mateus, está registrado no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, 2 versículos, versículo 14 e versículo 15. Texto que diz o seguinte: Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Esse é o texto registrado logo no final da oração, conhecida como oração dominical, uma oração que nós temos ali como referência que o próprio Senhor Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos, e ele fala a respeito da importância do perdão. O perdão, ou o verbo perdoar, é mais um verbo importantíssimo na carreira cristã. E é esse verbo que norteia o sermão da noite e também norteia todo o nosso encontro, toda a liturgia do culto. Por isso nós vamos seguir agora com duas músicas que falam a respeito do perdão e da graça. O perdão é uma expressão da graça de Deus. É algo que está acima da capacidade humana. Se não fosse a graça de Deus agindo nas nossas vidas, nós não conseguiríamos perdoar e também não teríamos recebido o perdão de Deus. Então, que você possa, durante o culto, durante as músicas, nossas orações e também, principalmente, durante a mensagem da noite, pensar um pouco mais a respeito da graça, da misericórdia e do perdão divino. Vamos então louvar a Deus. Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir, por misericórdia nós clamamos. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir,
vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir, por misericórdia, nossa mão, faz chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Boa noite, irmãos. Nós estamos aqui cantando sobre a graça, o perdão e o amor de Deus através de Cristo Jesus. E eu faço o convite para essa próxima canção de abrirmos o nosso coração e nos colocarmos quebrantados aos pés da cruz de Cristo, para recebermos o seu amor e para adorar como Ele merece. Para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador, a cruz mostrou o amor do Pai. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Graça recebi por sua cruz, da morte me livrou, trouxe-me a vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Boa
Boa noite, irmãos. Boa noite você que nos acompanha pela internet. É muito especial estar aqui com vocês nessa noite para poder compartilhar aquilo que Deus tem falado ao meu coração. Mas antes de nós iniciarmos a nossa reflexão da noite, eu quero convidá-los a ter um momento de oração para que você aquiete a sua mente, o seu coração, para aquilo que Deus tem a nos dizer nessa noite. Pai querido, graças te damos pelo privilégio de podermos cultuar o Senhor, mesmo que impedidos de estarmos presencialmente, nós sabemos que o Senhor está com a gente. Nós sabemos que o Senhor se faz presente em todo o tempo. E nesse momento nós clamamos para que o Senhor nos dê uma tranquilidade no coração, que o Senhor prepare a nossa mente, o nosso coração, que a Tua palavra, Pai, venha reverberar em nós e que nós possamos sair daqui hoje, Pai, transformados pela Tua palavra e que o Teu Santo Espírito venha agir em nós e através de nós. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. C.S. Lewis, um pensador cristão, certa vez disse: é fácil falar de perdão, até você ter alguém para perdoar. Perdoar é uma das coisas mais difíceis que eu e você podemos fazer na vida. Porque perdoar é assumir prejuízos. Perdoar é você lutar contra o ressentimento. Perdoar é você lutar contra a mágoa. Perdoar é você lutar contra as dores do passado que alguém causou em você. Perdoar é uma tarefa extremamente difícil. Nessa noite, eu quero conversar com vocês acerca do princípio do perdão. E o texto que irá nos guiar nessa reflexão se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 18. Nós leremos apenas 2 versículos, o versículo 21 e o versículo 22. Mateus 18, versículo 21 e 22. Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar ao meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. O princípio do perdão, ele nos ensina que não há limites para perdoar. Muitas vezes o nosso coração ele é assolado por perguntas do tipo: até quando eu devo perdoar? Até que ponto eu devo perdoar? Eu já perdoei 1, eu já perdoei 2, eu já perdoei 3 vezes. Chega, não dá mais, eu não aguento mais. Talvez, movido por esses questionamentos, Pedro faz essa pergunta para Jesus: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? A tradição rabínica estabelecia um limite para perdoar. Geralmente se perdoava até 3 vezes. Ao fazer essa pergunta até 7 vezes, Pedro pensava que ele estivesse sendo generoso, bondoso. Pedro provavelmente pensou ali que Jesus o elogiaria pelo fato dele ter ampliado esse limite do perdão. Muito provavelmente Pedro deve ter pensado: bom, se a tradição rabínica estabelece 3 vezes, 7 é um bom número. E aí talvez ele pensasse que Jesus falaria: Pedro, você é um camarada excepcional. A sua piedade me impressiona, Pedro. Pedro, essa pergunta seguida pela resposta
soa como que um ar de misericórdia, de graça. Pedro, você realmente é um exemplo a ser seguido. Entretanto, a resposta que Jesus dá, ela rompe com o paradigma do limite do perdão. Ele destrói, talvez, aquele pensamento errôneo acerca do que Pedro tinha do perdão. Jesus, então, ele irrompe aquela pergunta e diz: não até 7, mas até 70 vezes 7. Isso significa, queridos, que não há limites para perdoar. Muitas vezes nós limitamos o perdão por estarmos movidos pelo orgulho, pelo rancor, pelo ressentimento que assola os nossos corações e nos impede de liberar perdão. O perdão é uma situação difícil quando eu e você somos tomados pelo ressentimento. É difícil perdoar aquela pessoa que tantas vezes tem errado conosco. É difícil perdoar aquela pessoa na qual a gente depositava confiança, na qual a gente admirava, e quando nós viramos as costas, nós somos, de alguma forma, ofendidos, nós sofremos prejuízos. Quem você precisa perdoar? Quais são as pendências que você tem, de alguma forma, jogado para debaixo do tapete há tanto tempo? Como têm sido os seus relacionamentos? Será que seus relacionamentos têm sido arruinados pela falta de perdão? O seu casamento, a sua relação com seus filhos, a sua relação com seus familiares, até a sua relação com seus amigos. Será que nós, refletindo até aqui, algumas situações emergiram em seu coração e talvez você tenha se sentido incomodado por pendências que ficaram no passado e que até agora não foram resolvidas? Quando nós, de alguma forma, nos sentimos tristes, quando o nosso coração é tomado pelo rancor, quando o nosso íntimo é assolado pelo orgulho, a nossa alma adoece e o nosso relacionamento com Deus é arruinado, porque a falta de perdão tem sido predominante nos nossos corações. Perdoar é uma decisão da mente e do coração que dá início a um novo processo de vida. Perdoar é olhar para as cicatrizes das ofensas que nós recebemos e não deixar com que essas cicatrizes venham, de alguma forma, nos arruinar. Quando eu e você olhamos para o passado e quando nós decidimos liberar perdão, as cicatrizes do passado não mais nos incomodam. Quando o perdão é liberado, o ofensor ele é liberto da sua dívida. E o ofendido é liberto da amargura. Eu quero desafiar você nessa noite a olhar para as pendências do passado, para aquilo que você tem colocado para debaixo do tapete e tomar a decisão de restabelecer relacionamentos que de alguma forma foram arruinados. Não permitir que o rancor, o orgulho, o ressentimento, o ódio venha dominar o seu coração, mas que você decida a restabelecer relacionamentos que de alguma forma estão arruinados. Não permita que esses sentimentos ruins continuem
a destruir os seus relacionamentos, a adoecer o seu coração, a sua mente. Tome a decisão de liberar perdão, de viver uma vida a partir de princípios que libere o perdão de forma ilimitada. É o que Jesus nos ensina aqui nesse texto. Tome a decisão de não mais limitar o perdão, mas de liberar o perdão. O princípio do perdão também nos ensina sobre a graça de Deus. A comunidade dos discípulos, ela é composta por gente arruinada, por gente fracassada, por gente doente, por gente arruinada pelo pecado. Mas todas essas pessoas que fazem parte da comunidade dos discípulos são pessoas alcançadas pela graça, que foram restauradas e perdoadas. Ser um discípulo de Jesus significa perdoar o imperdoável. Porque Deus perdoou o imperdoável em nós quando entregou seu próprio Filho para morrer numa cruz por causa dos nossos pecados. Jesus, ele foi crucificado, ele pagou o preço, a dívida que eu e você jamais poderíamos pagar. Jesus, ele verteu o seu sangue, aquele sangue escorrido naquela cruz, foram sangue derramado por causa dos nossos pecados. Jesus mostra em suas feridas, em seu corpo manchado pelo sangue, pelas cicatrizes, que ele decidiu nos perdoar, nos amar, ao invés de nos condenar. A maior expressão da graça, do amor e do perdão de Deus é expresso naquela cruz, na obra redentora de Jesus, naquilo que ele decidiu fazer por nós, para nos reconciliar e pagar uma dívida que eu e você jamais conseguiríamos pagar. As cicatrizes dos nossos pecados que causaram em Jesus são reflexo desse amor, desse perdão e dessa graça. O perdão de Jesus, ele jamais cessa quando um pecador reconhece o seu estado de miséria, o seu estado fracassado. Mas ele se achega aos pés da cruz e clama pelo perdão que é oferecido pela cruz de Cristo Jesus. Em Jesus, eu e você encontramos a paz que somente a graça de Jesus pode nos oferecer. Essa graça que nos perdoa é uma graça que nos transforma. E essa mesma graça nos impulsiona a perdoar aquele que, de alguma forma, nos causou algum tipo de prejuízo. Em 2018, a revista Veja reverberou ali um episódio que chocou o Brasil. Muita gente foi impactado pela situação que a apresentadora Fátima Bernardes, em seu programa, ao entrevistar um garoto chamado Bruno, vítima de um ataque em seu colégio. Um aluno, acompanhado de outro colega, entrou na escola que estudavam e entraram numa sala e começaram a atirar, acertando vários alunos. Dentre as vítimas, Bruno foi o que mais foi atingido ali, o que mais gravemente foi ferido. Perdendo até alguns movimentos do seu corpo, ele teve que passar por um processo de fisioterapia e, um dado momento, ele já se recuperando. Essa entrevista marcou muito quando a Fátima Bernardes ela pergunta a seguinte questão para Bruno: em que momento você parou para refletir e pensou, não dá mais, não dá para não perdoar?
eu não quero mais ficar com essa mágoa. E rapidamente esse menino, ele responde: em momento algum se passou na minha cabeça em não perdoar. Desde pequeno eu fui ensinado sobre os princípios e valores de Deus e desde criança eu fui ensinado a perdoar. Não importa o que aconteceu, não importa qual foi a gravidade da ofensa, não importa se aquilo me machucou profunda ou superficialmente. Eu sempre fui ensinado que em toda e qualquer situação o nosso dever é perdoar. Então, por ter crescido num lar que me ensinou acerca desses princípios, não foi nenhuma dificuldade ter que perdoar, porque todos esses princípios facilitaram todo esse processo de liberação do perdão. E ele conclui que perdoar é uma decisão do nosso coração. E é o que nós devemos fazer, independentemente da ofensa que o ofensor causou em nós. Esse garoto, Bruno, ele olhou para as cicatrizes daquele episódio e permitiu que o perdão fosse liberado. Ele não permitiu que aquele episódio, aquelas cicatrizes, viessem a trazer amargura, ressentimento e mágoas ao seu coração. Bruno, ele olhou para o seu mestre, para o seu grande e poderoso Deus, e ao passo que aquilo que Cristo fez na vida dele, ele olhou para aquela situação e liberou perdão para aquele que quase tirou a sua vida. Talvez essa não fosse uma atitude que eu conseguiria de fato fazer, porque em meio a uma situação como essa, talvez o orgulho, as mágoas, imagine só você correr o risco de nunca mais poder andar. Mas o que mais me choca nessa situação é saber a confiança e onde esse menino tem colocado a sua vida. O perdão para ele não foi algo difícil. Por mais que talvez pudesse ser, ele decidiu liberar perdão. Ele decidiu amar, ele decidiu perdoar aquele que talvez pudesse ser imperdoável. Quando nós somos alcançados pela graça, pela misericórdia de Jesus, inevitavelmente eu e você temos que ser impulsionados a liberar perdão. O perdão, ele jamais deve ser algo limitado na vida de um discípulo de Jesus. Uma das marcas que evidencia que você foi alcançado pela graça é a maneira como você libera perdão para aqueles que de alguma forma te feriram. Aquele que não libera perdão, certamente o seu relacionamento com Deus tem sido arruinado. A amargura, o ressentimento jamais deve fazer parte da vida daquele que professa Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. O princípio do perdão nos ensina que não há limites em perdoar. O princípio do perdão também nos ensina sobre a graça de Jesus, que é liberada em nós e que não se cansa de nos perdoar, apesar das nossas ofensas diárias contra Deus. Eu e você temos perdão disponível quando nós nos achegamos diante da cruz de Cristo. Cristo decidiu nos perdoar, nos amar e derramar o seu sangue para que eu e você pudéssemos ser reconectados à família de Deus. Eu tenho alguns pontos para a gente refletir e, a partir disso, tomar algumas decisões. A primeira delas é: quais são as pessoas que erraram com você no passado e que hoje precisam ser perdoadas? Talvez não seja questões na semana passada.
Talvez são questões que têm sido carregadas há anos, questões mal resolvidas, questões pendentes que têm, de alguma forma, arruinado a sua mente e o seu coração. Quem são as pessoas que você precisa ligar nessa semana e resolver as pendências que têm sido arrastadas? Talvez palavras mal interpretadas, talvez atitudes difíceis. Quais são as pendências que têm, de alguma forma, arruinado o seu coração? O que Deus tem colocado no seu coração ao longo dessa reflexão? Será que você não precisa dar uma ligada para aquele seu amigo, para aquele seu irmão, para aquele seu familiar, que há anos vocês não conversam por questões mal resolvidas no passado? Talvez situações com seus filhos, no seu casamento. Você sabe quais são as situações que estão pendentes. Que tal você não colocar mais para debaixo do tapete, mas decidir restaurar essas questões e trazer paz para o seu coração? Segundo, você feriu alguém no passado e hoje você precisa pedir perdão? Será que você feriu alguém que talvez você nem saiba, mas o afastamento dessa pessoa evidencia que alguma atitude ou alguma palavra que você lançou tenha ferido o coração de alguém? Será que a sua atitude magoou, prejudicou, trouxe prejuízos emocionalmente, psicologicamente e espiritualmente para a vida de alguém? Qual é a pessoa que tem estado pendente há anos e que você não decidiu pedir perdão? Eu sei que perdoar e pedir perdão são tarefas dificílimas. Perdoar não é algo fácil. Cicatrizes foram geradas, amarguras foram estabelecidas, mas como discípulos de Jesus, eu e você somos chamados a perdoar aquele que de alguma forma nos feriu. E liberar perdão para essas pessoas, perdoar não é simplesmente esquecer. Perdoar é uma decisão da mente e do coração que inicia um processo de vida. Eu quero desafiar você, nesta noite, a revisitar o seu coração e trazer à mente situações, pessoas que de alguma forma precisam ser resolvidas. Relacionamentos curados e restaurados. Para que você hoje possa experimentar de fato a paz de Deus, a paz que excede todo entendimento, a paz que não é encontrada em coisas, mas encontrada no Criador, naquele que decidiu te perdoar, para que você pudesse restabelecer o seu relacionamento com Deus. É um desafio e tanto, mas com as nossas próprias forças nós não conseguimos, mas quando nós somos impulsionados por essa graça, eu e você conseguimos pedir perdão e liberar perdão. Quero desafiar você nessa noite, se alguma dessas situações precisam ser feitas, que você coloque diante de Deus e que Ele te ajude a liberar ou pedir perdão. Que Ele nos auxilie nesse processo. Vamos orar? Pai querido, graças te damos, porque a Tua palavra é eficaz, porque somente o Senhor pode fazer novas todas as coisas em nossas vidas. Somente a Tua graça é capaz de curar e restaurar relacionamentos. Somente a Tua graça é capaz de colocar de lado o nosso orgulho, o nosso rancor, o nosso ressentimento e tomar uma decisão de ir ao encontro daqueles que de alguma forma feriram
os nossos corações, ou até mesmo aqueles que nós de alguma forma ferimos com palavras e atitudes. Que o Teu Espírito Santo, Deus, venha nos capacitar a pedir perdão e a perdoar. Não porque nós somos bons o suficiente, mas porque a Tua graça nos alcançou. Porque por ser salvo em Cristo Jesus, por ter um relacionamento estabelecido com Cristo, agora nós podemos perdoar. Nós sabemos que não é uma tarefa fácil, mas o Senhor pode nos ajudar nesse processo. E te pedimos, Senhor, nos ajude. Nós clamamos por perdão, por misericórdia e por sabedoria. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Oh, graça sublime do Senhor, perdido-me achou, estando cego, me fez ver da morte me salvou. A graça me fez enfim temer, e o meu temor levou. Oh, quão preciosa é para mim a hora em que me salvou. Perigos mil atravessei e a graça me valeu. Eu são e salvo, agora irei ao santo lar do céu. Promessas deu-lhe o Salvador, e nele eu posso crer. É meu escudo e protetor em todo o meu viver. Perigos mil atravessei e a graça me valeu. Eu são e salvo, agora irei ao santo lar do céu. Promessas deu-me o Salvador, e nele eu posso crer. É meu escudo e protetor em todo o meu viver. É meu escudo e protetor em todo o meu viver. Irmãos, gostaria de lembrar vocês os recados dessa semana. Então, terça-feira, às 20h30, nós temos o estudo bíblico, onde vai ser retomado o assunto da pregação. É um momento muito legal de interação, tá? De aprendizado, de maior comunhão. Participe, é muito legal, tem sido muito bacana, tem abençoado muito a minha vida particularmente. Eu acho que dos irmãos que têm participado tem sido muito legal. Quinta-feira, às 20h30, nós também temos o encontro de oração, de reunião de oração.
é um momento da gente interceder pelos outros, um momento de você fazer o seu pedido, de você agradecer, e um momento de descontração também, porque a gente não está podendo se ver pessoalmente, né? Então é um momento da gente ter esse contato, mesmo que virtual, faz bem para o coração. Sábado, às 18 horas, tem o encontro dos jovens, dos adolescentes. Então, se você tiver algum amigo, alguma amiga que você gostaria de convidar, convida. Envia lá um convite, manda um aviso que vai ser bem bacana. É uma palavra voltada para eles, é um momento de interação que é importante, de aprender mais da palavra de Deus. E domingo, às 15 horas, tem o momento das crianças. São aulinhas preparadas voltada para eles, e é bem bacana para eles poderem ter esse contato com a palavra de Deus e com outros coleguinhas da igreja também. Então, se você tiver outros amiguinhos aí que você gostaria de convidar, não esqueça, tá bom? Obrigada. Irmãos queridos, meu desejo é que a palavra tenha falado profundamente ao seu coração, que você durante a semana consiga tomar decisões que refletem aquilo que nós aprendemos hoje a respeito do perdão, e que, de maneira especial, se alguém precisa ser contactado, você precisa dar uma ligação, reatar alguns laços, que você consiga fazer isso essa semana. Mas, sobretudo, lembrando que o amor de Deus veio sobre nossas vidas e nos transformou, e é por isso que nós conseguimos agora viver as propostas do reino de Deus. Então, nossa oração final, para terminar o culto, eu convido você para me acompanhar também. Deus, nós chegamos até aqui porque o Senhor demonstra muito amor por nós. Esse amor foi demonstrado lá na cruz do Calvário. O sangue derramado que caiu sobre nossas vidas para lavar cada um de nós, nos lavar dos nossos pecados, das nossas falhas, da nossa condição de homem que estava separado, desconectado do Senhor. E, ó Deus, com toda essa transformação, o Senhor nos conduz para perto do Senhor, para perto de si. E que possamos, então, experimentar nas nossas vidas esse mesmo movimento, já que recebemos a graça do Senhor, possamos também entregar, oferecer essa graça às outras pessoas, principalmente nos lembrando do perdão. E nos capacite a isso, ó Deus, a fazermos isso. Em nome de Jesus nós oramos, rogando ao Senhor pelas misericórdias. Amém. Queridos irmãos, desejo que a graça soberana de Jesus Cristo, as misericórdias de Deus o Pai e a companhia eterna e constante do Espírito Santo estejam com vocês, com todos nós, não somente hoje, mas para todo e todo sempre. Amém. Boa semana!